O vídeo que se segue é parte integrante da apresentação ao vivo do livro Domine as suas finanças pessoais e tenha uma vida melhor, de Luís Fernando Lourenço. Esta apresentação foi realizada no Office Center Ávila Spaces em Lisboa, no passado dia 10 de setembro de 2020, pelo jornalista especialista em economia António Pérez Metelo. O idioma é português. Este livro vai seguramente ser muito útil para muitas pessoas. Agora, atenção. A sério. Isto defende se for estudado seriamente e se for aplicado. O meu ponto é este. Notícia de ontem. O planeta todo, neste momento, vive como se houvesse 1,6 planetas. Mas Portugal vive como se houvesse 2,5 planetas. O autor, logo no princípio, promete-nos 4 coisas. Não são poucas. De que isto que nós vamos ler é prático, é direto, não tem conteúdos desnecessários e, quarto, contém orientações precisas para a obtenção do resultado. Ora, aqui está um propósito que eu considero ambicioso. É este o programa do livro e a questão é saber se o consegue, digamos, cumprir ou não. E eu pus-me... Este livro trouxe-me imensas recordações da minha própria vida e da minha própria vida financeira, que são banais, mas que é engraçado porque ao longo de situações que aqui são postas, de alguma forma isso foi-se passando comigo. Porque a situação, a segunda ideia que eu lhes queria dar, e que está aqui muito bem vincada, e a primeira parte, o livro tem 2 partes. A primeira parte, digamos assim, é mais um enquadramento quase filosófico de porque é que estas questões são vitais e com que noções, com que ideias básicas que estruturam e que são muito importantes na nossa vida é que estamos a lidar quando falamos destas questões das finanças pessoais. A segunda parte é um verdadeiro manual prático, digamos, com exemplos de como é que se põe em prática este método em quatro momentos. A consciencialização, portanto, consciencializar, medir, controlar e, finalmente, planear. São 4 momentos diferentes, com todos eles com ferramentas próprias e que conduzem a que nós estejamos plenamente conscientes não só da situação, que é o primeiro momento, da situação económica, que é o nosso ponto de partida, que é o dia de hoje. Eu diria, usando uma célebre canção, hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida financeira, digamos assim. E, portanto, tudo o que nós possamos medir de qual é a nossa situação é a acumulação de inúmeras decisões que tomamos no passado e que muitas delas são automáticas. Bom, isto até me levou a outra coisa, enfim, uma recente descoberta, que não sei se alguns dos presentes têm ideia do que seja, que é uma antiquíssima, digamos, sabedoria ou explicação do que são as personalidades, que são os 9 arquétipos de personalidade do ser humano, que se chama Enneagrama, do grego Ennea quer dizer 9 e grama é o esquema de 9 tipos diferentes de pessoas, para chegar a uma situação, curiosamente, que o Luís aqui refere. É que 95% das nossas decisões são absolutamente automáticas. Nós nem pensamos, só porventura, depois de fazer as coisas, é que caímos do que fizemos, mas a maior parte daquilo que fazemos no dia a dia são inúmeras, desde que levantamos até que nos deitamos, são inúmeras decisões. Faço isto, não posso fazer aquilo. Compro isto, não compro aquilo. Vou ali,
não fico aqui, etc, etc, que têm todas elas depois a sua expressão também económica e financeira, a grande parte delas são automatizadas. E a que é que isso leva a muitas pessoas? E eu estou a falar, eu estou bem a ver as pessoas que tenho à minha frente, não estou a falar com pobres, digamos assim, que não têm, que estão no mínimo da subsistência e que não têm grandes graus de liberdade, de escolha. Se uma pessoa está nos mínimos e com o mínimo que ganha só pode, digamos, conseguir o essencial, que é ter um teto, ter um mínimo de vestimenta decente, poder alimentar-se e poder transportar-se para o sítio onde ganha o seu parco salário, não há muito mais alternativas, nem há muito mais que se possa pensar ou que se possa fazer de maneiras muito diferentes. Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de pessoas já com um nível um bocadinho superior, remediadas, por exemplo, que se vêem volta e meia em situações catastróficas, em situações de sobreendividamento, em situações basicamente de sobregasto em relação àquilo que ganham. Ou que pensaram num crédito e calcularam mal e quando vão ver não caíram no que estavam a meter. Ontem vejo um aviso do Banco de Portugal que diz que agora o máximo legal para emprestar, para não se considerar agiota, isto é, um tipo que quer esminfrar o nosso dinheiro fora da lei, são 15,3% de juros. As pessoas não fazem a menor ideia do esforço que é, contraindo um crédito para resolver um problema, depois terem que, do seu esforço, do seu trabalho, do seu rendimento, tirar 15,3% para pagar, digamos, esta merda. As pessoas não fazem a menor ideia. E lá está um momento da minha autobiografia. Há muito tempo, recordam-se aquele boom no princípio do milénio da compra de casa. Praticamente 1 milhão de famílias que acorreu maciçamente ao crédito à casa. O Banco de Portugal, sabe muito bem, lembra-se, publicou uma diretiva, que se chamava assim, em que, antes da venda, os funcionários da banca comercial tinham que fazer simulações para a hipótese da taxa de juros subir 1 ponto percentual ou subir 2 pontos percentuais. Para quê? Para medir a chamada taxa de esforço, isto é, se as condições, visto que a taxa de juros é variável, se agravarem, o que é que acontece a este meu cliente? Ele continua a ter capacidade para me pagar todos os meses aquilo que está agora a ser contratualizado e nos termos em que está a ser contratualizado, sim ou não? Bom, evidentemente, primeiro, os bancos maciçamente não o faziam e depois os que faziam, as pessoas, era tal o desejo, era tal a vontade de ter uma casa em novas condições que não se, digamos, não confrontava o seu desejo com as condições materiais de o satisfazer. Isto é, as condições que, de um ponto de vista contra-intuitivo, digamos assim, mas realista, achavam que poderiam satisfazer nos anos seguintes para cumprir este compromisso. Visto que não se tratava o tempo, contrariamente, nós não estamos na banca islâmica, não é? Que diz que, como o tempo é de Deus, não se pode cobrar juros. Claro que fazem de uma ou outra forma, que agora não é o caso, mas houve tempos que o cristianismo pensava da mesma maneira, atenção, depois superou essa visão, mas dizia eu, como o tempo não é gratuito, é preciso ter a noção
do que é que estamos a projetar para a frente. Quando, antigamente, aforrava-se para depois comprar, fosse com libras de ouro, ou fosse o que fosse, para depois usufruir aquilo que se tinha aforrado durante anos e anos a fio. Não é? Qual era a consequência disso? É que, de facto, as transações acabavam por se protelar para muito mais tarde. Aí eu tenho uma pequena... onde quando lerem o livro, se é que não o leram já, percebem que aí eu tenho alguma pequena divergência com o Luís, que é bastante mais crítico do mecanismo do crédito. Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, acabamos de chegar ao mesmo ponto. O crédito, sem os pés bem assentes na terra, sem fundamento, sem a contrapartida de poder ser honrado, é uma aventura. E é uma aventura e é um buraco onde as pessoas se metem, muitas vezes, sem perceber que se estão metendo. No meu caso, quando decidi, em 2000, com a minha companheira, construir uma casa de raiz, ela ainda tem mais pavor ao crédito, provavelmente, do que eu disse. Então, eu tive que refazer 3 vezes, 4 vezes as contas, até a convencer que era realista, que os nossos rendimentos conjugados podiam honrar o nosso compromisso. Felizmente correu tudo bem e até pagámos a casa antes do prazo inicial prescrito. Mas pronto. Muitas pessoas não o fazem. Este é que é o problema. E isto é só um dos sintomas de que as pessoas... É uma ideia muito forte da primeira parte do livro do Luís, que parece muito importante. As pessoas não têm respeito pelo dinheiro. Porque as pessoas não entendem o que é. Não entendem, digamos, o que é que está simbolizado, o que é que está dentro do dinheiro. É esforço, é energia humana que está ali. E que está num contexto social. Há uma parte... E, portanto, o que é que acontece? Como não sabem avaliar bem isso, fazem-se erros de apreciação, fazem-se gastos automáticos sem perceber as consequências. Eu percebi isso no primeiro mês em que entrei na minha própria casa com a minha mulher e me casei. Porque não podem perguntar ainda hoje, e já há muitos anos, eu não percebi naquele primeiro mês onde é que se gastou o dinheiro todo que nós ganhamos. Evaporou-se. Tivemos que recorrer nessa emergência aos pais. E depois eu lembrei-me de fazer uma coisa que é um dever que tem um eco muito engraçado neste livro. Que era pôr, na altura estamos a falar, hélas, estamos a falar nos idos de 78. Recebia-se em cash, recebia-se em dinheiro. E para não se repetir a brincadeira, eu decidi escrever em envelope renda, luz, água, as coisas fixas todas e pôr logo à cabeça o dinheirinho para que pelo menos essas coisas não faltassem. Vão ver que essa ideia está aqui, muito presente. Que é a ideia de nós termos controle de sabermos qual é a nossa margem de manobra. Quer dizer, se nós recebemos 100 e se temos um conjunto de despesas fixas que só nos dá uma margem de 10, nós, na prática, só temos é que decidir sobre esses 10. E temos que tentar, fixando os nossos objetivos, ver o que é que fazemos desses 10. Se os gastamos, se os poupamos, para futuramente ter um outro consumo diferido mais importante, etc. Portanto, estas situações que aqui aparecem não são uma coisa inventada, caída dos céus, para dar trabalho a esta organização e para arranjar clientes para esta organização. Aliás, há um momento em que o Luís diz com razão, acho que é uma afirmação um bocadinho masoquista, porque se concretizasse, o Luís ficava sem trabalho e tinha que arranjar outro ramo, que isto devia ser ensinado na escola. E é verdade. Uma das coisas básicas para perceber, também faz parte da minha vida, para filhos e netos, é explicar-lhes
se eles têm alguma coisa, alguma margenzinha de poder gastar ou poder poupar para futuramente gastar, por exemplo, com os filhos que gostavam de fazer surf. Bom, comprar uma tábua de surf, claro que as poupanças deles não davam para pagar. Mas o facto de terem junto dinheiro fazia com que no momento crucial da compra da tábua eles participassem nessa despesa e percebessem qual é a razão de ser do consumo diferente. Que é, hoje não consumo isto, para amanhã ter o prazer de ter uma coisa que normalmente não me seria acessível se eu não tivesse feito estes coisas. São coisas destas em que nós estamos constantemente a ser solicitados no dia a dia, sem nos aperceber. E as coisas acontecem automaticamente. E como não nos apercebemos, e como estas catástrofes económicas às vezes caem em cima bruscamente, tendemos a pensar que a culpa é dos outros. É sempre de alguém. Nunca é nossa. É do governo que tem impostos muito altos, dos malandros dos patrões que não nos aumentaram quando eu estava à espera de ser aumentado. Enfim, há sempre razões, porque há sempre enquadramentos, porque nenhum de nós não veio, digamos, como Beam Me Up Scott, não é? Não veio naquele feixe do Star Trek sem nada a volta, evidentemente. Mas se formos fazer uma análise mais séria, que é aquela que o Luís propõe, nós temos que olhar em primeiro lugar sobre o conjunto de decisões que tomamos anteriormente e que nos conduziram a uma situação em que estamos extraordinariamente vulneráveis a qualquer incidente que nos faz cair. Isto é muito importante. Portanto, este é o primeiro momento que é proposto neste livro, que é o da consciência, consciencializar o que é que nós, neste momento, temos em termos de ativos, em termos daquilo que é nosso e aquilo que são as nossas obrigações por satisfazer. Esse é o nosso ponto de partida. E depois temos que analisar efetivamente dali para a frente, e são os momentos seguintes, o que é que ganhamos, se ganhamos todos os meses uma importância fixa, ou se... Bem, nós estamos no Covid. Tem sido uma experiência horrível para centenas de milhares, se não milhões de portugueses, de repente se apercebem que não tinham segurança. Alguns já suspeitavam, alguns já denunciavam, mas muito mais gente percebe que estava vulnerável quando aparece um evento de fora, esse sim, verdadeiramente incontrolável, que muda as regras completas do jogo. Efetivamente, este livro vem a contracorrente num sentido. É um método de controle das finanças que significa, para já, não consumam ao maluco. Quando toda a nossa sociedade está virada para uma indústria maciça de incentivo ao consumo. E incentivo ao consumo de tudo e mais alguma coisa. Bom, isso levar-me a uma discussão com o Luís e convosco de outra ordem, que provavelmente não é a altura própria de fazer, porque é que o consumismo tem o êxito que tem nas nossas sociedades e porque é que as pessoas acham que são felizes por comprar um gadget qualquer novo. Não levem a mal, mas as senhoras adoram comprar mais um par de sapatos, que é uma coisa maravilhosa, efetivamente. Claro que a dona Imelda Marcos nunca, na vida, por mais que reencarnasse não sei quantas vezes, conseguia jamais usar a totalidade dos pares de sapatos que tinha. Célebre, que aliás foram mostradas à imprensa como prova, digamos, da autocracia dos Marcos. Resumindo, há aqui várias citações no livro, e esta achei interessante,
diz assim: pessoas que não respeitam o dinheiro não têm nenhum. E chamamos a atenção para uma coisa muito interessante neste aspecto. A falta da percepção da relação social que o dinheiro traduz leva a uma percentagem que eu passei o dia a tentar lembrar, não consigo lembrar, mas é que é espantosamente alta, de pessoas que ganham o Totobola, o Totoloto, o Euromilhões, e que passados pouquíssimo tempo voltam à situação anterior, porque desbaratam tudo o que ganham. São pessoas que dão um salto tremendo de rendimento e depois não sabem como atuar. São vítimas de golpes, das coisas mais absurdas, porque acham que tudo é maravilhoso e é possível. E, portanto, o livro partindo de uma situação... Este é um livro muito prático. Eu sempre achei que a economia, esforcei-me, foi uma luta, porventura, não totalmente bem sucedida, mas de 35 anos, de falar em linguagem de gente, de falar em português, e não falar em economia. Por uma razão muito simples. Na primeira reportagem do início da minha carreira em televisão, na Informação 2, alguém aqui presente porventura se lembra, sou fundador da Informação 2, o canal de notícias independente do segundo canal da televisão, nos idos 78. Tinha uma primeira peça era a efeméride do grande crash em Wall Street. Foi em outubro, e dias depois era essa efeméride, e pediram-me para explicar o que é que tinha sido isso. Eu escrevi, todo lampeiro, um texto, e dei-o a ler a um colega da redação. Não é? Lê lá isto. Tirei-lhe o texto e disse: agora conta-me lá o que é que tu percebeste aqui. O que é que tu achas que está aqui escrito? Ele conta-me uma história. Não vos digo nem vos conto. E eu disse assim: bom, então eu estou a pressupor que as pessoas percebem mais do que aquilo que eu acho, porque não têm uma formação específica. 78, meia dúzia de pessoas que faziam economia na televisão, e a literacia que agora nos foi, digamos, nos entrou para casa dentro, sei lá, aqueles nomes todos que aprendemos com a última crise, não é? Não digo esta, a anterior, a da Troika, digamos assim, foi tremenda, mas antes disso, no último quartel do século passado, as pessoas de facto não tinham ideia dessa maneira. E, portanto, tudo o que significa dizer assim, não, mas isto é possível, ao nível do cidadão, é possível nós, com métodos muito simples, sabermos o ponto de situação em que estamos, sabermos qual é o dinamismo atual, portanto, é o nosso ponto zero. Daqui para a frente, com aquilo que ganhamos e o tipo do que ganhamos, versus o que gastamos e o tipo de coisas que gastamos, se formos tomando nota cuidadosa e disciplinadamente de tudo, ao fim de um certo tempo, há um padrão que vem ao de cima. Nós olhando e comparando as várias categorias de consumo, por exemplo, percebemos onde é que temos flexibilidade e onde é que não temos flexibilidade quando as receitas e as despesas ainda não estão equilibradas. Porque para equilibrar, quando há um déficit, só há duas formas. Ou se passa a ganhar mais, o que é, como aqui é bem dito, e é verdade, é mais difícil. Ou se passa a ganhar mais, ou se passa a gastar menos. Ou provavelmente, idealmente, a conjugação dos dois. Nos orçamentos de Estado é a mesma coisa. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte. Só tenho uma pena, já disse, mas provavelmente isto é o incentivo a um outro livro. É que o lado em que se ganha mais, em que se faz um esforço para ganhar mais, que se dão aqui algumas pistas de como encarar o próprio trabalho, como tentarmos valorizar para que seja reconhecido
o maior valor acrescentado que o nosso trabalho pode dar ao coletivo onde estamos inseridos e à sociedade em geral. É um tema muito, muito importante que eu sugeria ao Luís que eu tratasse numa outra, porque aqui não está tratado deliberadamente. É do lado da despesa que aqui se trata e como controlar a despesa. Mas a receita, portanto, o que é a superação? O que é o ganhar mais? Como é que se chega a ganhar mais? É uma coisa que, por exemplo, me leva, como foi dito na gentil apresentação, que me leva a apostar tremendamente na educação de crianças paupérrimas de aldeias de Moçambique, que não têm praticamente nada e cuja única oportunidade de se qualificarem, seja lá para o que for, passa por uma ferramenta, uma só: aprender o português. Língua estrangeira. Deixemos-nos dessa coisa de primeira língua, que é um disparate. A primeira língua deles, a língua das mamãs que falam com eles, é o Emakua. São meninos e meninas macuas. Eles têm que aprender o português. Porque tudo, a formação que podem ter futuramente na vida para terem uma profissão mais bem remunerada, lá está. Para poderem subir em relação às condições de partida que têm, que são mínimas, eu agora não vou ter tempo para descrevê-las, mas imaginam como sejam, não é? É justamente disciplinarem-se, esforçarem-se, em condições péssimas conseguirem aprender o português, depois conseguirem as disciplinas do secundário em português, para depois se poderem qualificar. Este tipo de autossuperação, para poder ganhar mais, é outro aspecto muito importante desta equação de dominar as finanças próprias. Finalmente, como lhes dizia, portanto, a segunda parte, que é a parte da medição de ativos e passivos, o controle dos gastos fixos e variáveis versus as receitas fixas e variáveis, o planeamento. Quer dizer, só quando nós temos a noção de que o nosso dia-a-dia está seguro, não quer dizer que seja afluente. Não. Em qualquer situação. Quando nós sabemos que estamos dentro daquilo que é possível fazermos e estamos em condições de fazer, e isso está dentro de um certo equilíbrio entre o que são os rendimentos, por exemplo, da família e as suas despesas, é que podemos pensar, bom, e agora como é que eu melhoro isto? Que objetivos ponho para este ano, tipicamente considerados no espaço de um ano curto prazo? Que objetivos ponho para 3 anos? É um médio já importante. Ou o que é que eu planeio para o fim da vida? E aqui também vi, porque tive esta intuição muito cedo, nos anos 70, no início do trabalho, mesmo antes de ir para a televisão, de que era muito importante, se eu tivesse trabalho independente, descontar para a Segurança Social na proporção do que ganhava. E não, como durante muito tempo vi colegas meus, e advogados e outros mais, que eram todos uns pobres miseráveis que ganhavam o salário mínimo nacional, do ponto de vista da declaração para a Segurança Social. E que, evidentemente, a sua carreira contributiva reflete-se do outro lado da moeda. E ao fazer, digamos, seguindo as regras, ao fazer a pensão de reforma que lhes é devida, evidentemente, o que não deram à sementeira não pode recolher mais. Eu dei muito bem com este método. Portanto, é só para dizer que o planeamento é a fase final, é muito importante e estrutura muito a nossa vida.
e dá-nos uma margem de segurança. Claro que o planeamento tem que ser flexível. Claro que ninguém que tenha planeado responsavelmente a sua vida para os objetivos de 2020 imaginava que ia cair um Covid-19 em cima. E, portanto, todo o planeamento tem que ser refeito e tem que ser adaptado às circunstâncias. Mas pronto, isto é para dizer o seguinte. E vou acabar com um exemplo, já agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha atual. Que estou simplesmente nesta tarefa, de facto, de apoiar as crianças africanas na sua qualificação e na sua escolarização e na sua nutrição. O que são 35 euros? Vamos pensar todos em voz. O que são para cada um de nós 35 euros? Pensem só um segundo. Para um trabalhador em Portugal que ganha o salário mínimo, 35 euros são qualquer coisa como uma jornada de trabalho. Em termos, portanto, 35 euros para um trabalhador de salário mínimo em Portugal é dinheiro. Forçosamente é dinheiro. Por exemplo, não levem mal, eu não tenho nada contra ele, mas para o António Mexia, o que são 35 euros? Para um gestor que ganha mais de 2 milhões de euros por ano. Bom, são segundos do seu trabalho. Não, é uma fração. Ele ganha 800 euros à hora. Portanto, imaginem o que são 35 euros para um Mexia. Percebem o que eu quero dizer? Agora, para um menino em Moçambique que acabou a sua escolarização obrigatória de 7 anos e quer continuar a estudar, digamos, no secundário, e precisa de 35 euros para se inscrever, para comprar a farda, o uniforme escolar que passa a ser obrigatório, e calçado, material escolar. Isto, 35 euros. 2.700 mexicanos. O que é que estes 35 euros, o correspondente a 35 euros, representa para esta criança? Representa a guilhotina. Porque os pais não o têm. Não têm 35 euros. Portanto, 35 euros é uma verba inalcançável. Vou ver o que eu quero dizer. 35 euros não são uma quantidade de dinheiro. 35 euros, neste meu exemplo, e estou a puxar, desculpem lá, mas estou a puxar a brasa à minha sardinha, de 3 situações em que esta mesma verba nominal, claro que há fatores de câmbio, o metical, entre o euro e o metical, evidentemente, o poder de compra de 1 euro em Moçambique é incomparavelmente maior, mas tudo isto entra em jogo. O problema não é esse. O problema é que 35 euros não estão acessíveis a milhões de crianças de meio rural em Moçambique. E, portanto, a questão que se põe é isto. Quando nós temos um excedente, quando ganhamos a liberdade de ter um excedente, quando podemos dispor desse excedente, há uma infinidade de coisas que podemos fazer com ele. Ganhamos uma liberdade extraordinária. Podemos jogar golfe, podemos ir de viagens, ou podemos mudar a vida de uma criança em Moçambique, metendo-a no ensino secundário com a simples verba de 35 euros, que é provavelmente aquilo que qualquer um de nós, naturalmente, gasta numa refeição com outra pessoa. Naturalmente, isto é assim. E, portanto, o conseguir o ponto final, que é o do planeamento, que é o que este exercício todo é, para esse exercício todo que o Luís Lourenço nos encaminha, é um resultado muito, muito importante na nossa vida. E por isso queria felicitá-lo e agradecer-lhe esta obra, que estou certo
tal como o seu trabalho no Your Money Watcher e faz-se eco disso, este livro vai seguramente ser muito útil para muitas pessoas. Agora, atenção. Os fumadores, não sei se há aqui fumadores entre nós, estão fartos de saber que o tabaco faz muito mal à saúde. Não é? O facto de saber uma coisa não quer dizer que se enverede automaticamente pelas boas práticas. Depois do conhecimento, tem que vir a ação. E aqui neste livro há um conjunto de ações disciplinadas, simples, diárias, para se fazer, para se atingir um bom resultado. Isto não é só uma questão de mente, é uma questão de músculo também, de fazer. E é isso que tem que ser feito sempre. Isso é assim que são os bons resultados na vida. É o pensamento, é a ação com o pensamento e o pensamento com a ação. Tenho dito. Muito obrigado.